Um beijo, um abraço, um aperto de mão. União de irmão, nada é em vão. Alegria e prazer, sensação de bem-querer. Reflexões do passado, nada de errado. Futuro incerto, esperança, sonho de criança. Felicidade e gratidão, amor no coração. Carinho e solidariedade, fruto da dignidade. Uma paixão desmedida, coisas da vida. Olá, muito bom dia. Está começando mais um programa Opinião, nesta manhã de terça-feira, dia 3 de maio de 2016, que por sinal é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Eu quero primeiro falar aqui dos meus convidados, e mostrar como é interessante a gente ter liberdade de imprensa. E a gente queria até abrir aquele parênteses para dizer que devemos realmente ter liberdade de imprensa. No entanto, de uma imprensa consciente, séria, de uma imprensa que consegue olhar e sentir a dor do outro sendo coletividade, e não apenas aquela dor que dói do nosso lado, aquela dor incômoda, a dor de nós próprios, a dor do egoísmo. Então, que essa liberdade ela possa se refletir a cada dia, a cada instante, naquele desejo de bem-querer, que possa ajudar a mim, mas que também possa ajudar a você. E é com muito prazer que recebo hoje em meus estúdios os meus convidados de hoje, que são o professor e empresário Saulo Barroso e o administrador e também músico Heitor Alves. Então vocês sejam bem-vindos ao programa. Olha, gente, a gente quando vai tratar de alguns assuntos precisa às vezes respirar bem, porque olha bem que interessante. Nós vamos começar o programa de hoje falando de coisa boa. Passageiros de ônibus da capital pernambucana que forem vítimas de assaltos têm direito à indenização. Pois é, se você for assaltado ou for prejudicado de alguma forma, deve procurar a empresa de ônibus e exigir o seu ressarcimento. Este é um direito garantido pelo Seguro de Responsabilidade Civil e o Ministério Público do Estado sugeriu ao Grande Recife Consórcio de Transportes que haja ações para a divulgação deste direito através dos meios de comunicação, visto que ele é de pouco conhecimento da população. Eu não diria apenas que é de pouco conhecimento da população, mas eu diria que é de quase nenhum conhecimento da população. Quando a gente está falando, a gente está vendo aí essas imagens de assalto a ônibus, o pessoal entra no ônibus, e quem tem que garantir isso, e existe seguro para isso, são as próprias empresas de ônibus. Então, a gente vai começar falando logo sobre isso. Bom dia, Heitor. Bom dia. É uma situação que pouca gente conhece, né? É uma situação que deve ser realmente muito mais divulgada, ok? Não só nos ônibus, a gente vem acompanhando que está havendo muitos assaltos nos trens do Recife, certo? Nos trens de toda a região metropolitana, nos ônibus do estado. Então, acredito que isso deve ser divulgado e deve ser tomado consciência pela população para que ela busque seus direitos, certo? Porque faz parte do Código de Defesa do Consumidor. Você está andando na calçada, por exemplo, uma placa de uma escola cai na sua cabeça, você está consumindo aquela calçada que faz parte daquela escola, por exemplo. Então você pode pegar indenizações dessa escola, você pode exigir seus direitos nesse caso. E por que não nos ônibus, que é tão mais recorrente? Por que não nos trens, que é tão mais recorrente? E eu diria mais, Saulo, primeiro bom dia. Se as pessoas começarem a buscar os seus direitos, eles afloram, eles vão chegar e todo mundo vai começar a ser respeitado. O brasileiro ele é muito quietinho, né? Sem dúvida, nós somos, bom dia, Ismael, bom dia, Heitor. Creio que nós somos um povo lá fora exaltado por nossa alegria, porém aqui dentro eu acho que nos falta um pouco mais de inquietude, né? Nós somos bem passivos a certas coisas e que bom que essa notícia é a primeira notícia, inclusive você pautou, que é uma excelente notícia e que, de novo, ela é oriunda de uma ação do Ministério Público que traz à luz
ações como essas que trazem novas perspectivas, sobretudo para que nós, brasileiros, possamos cobrar mais. Infelizmente, nós às vezes temos que acionar a justiça para que nós tenhamos direitos acobertados, direitos sendo exercidos, né? Mas o ideal é que nós tivéssemos uma certa noção de cidadania para que não tivéssemos que recorrer a instâncias judiciais e exigir coisas que são direitos básicos, educação e segurança. E já que esse serviço é prestado em comum acordo com o Estado, através de subsídios, então nada melhor do que cobrarmos da empresa e a empresa cobrar do Estado a sua participação. O correto seria que o povo começasse a dar esse exemplo brilhante, depois passasse para o nosso legislativo, o nosso executivo, para que assim a justiça pudesse exercer esse direito. No Brasil é o contrário. A justiça é que começa a fazer a pressão. Ninguém quer ceder, ninguém quer ser o bonzinho. Então, se não vem pelo amor, que venha pelo menos pela dor. Respeito e conscientização. Esta é a proposta do Maio Amarelo. É um movimento internacional de conscientização para a redução de acidentes no trânsito e que tem como objetivo colocar em evidência o tema, estimulando a participação da população, das empresas, do governo, de entidades e associações em ações voltadas para a segurança no trânsito. O Maio Amarelo estimula você a promover um amplo debate das responsabilidades e avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão dentro de seus deslocamentos diários no trânsito. É algo que a gente deve prestar atenção, principalmente quando a gente trata de pessoas idosas. Eu tenho observado na população como um todo, já que a gente está começando a ter essa conscientização do que é ecológico, essa conscientização do que é saudável em termos de comida, que seria aquela palavrinha grego do cosmos, que é a harmonia, né? O que seria bom, o que é saudável, o que é belo, né? Cosmético, aquilo que você vai usar, o que torna você belo, só por beleza. Vamos começar a respeitar através da educação no trânsito, né? Quem sabe respeitando, iniciando esse trabalho pelos idosos, Saulo. É impressionante que no Brasil, quando nós deveríamos ser mais cidadãos pela nossa educação, por nossa educação, nós só exercemos cidadania quando nos impõe uma certa rigidez de leis, de cobrança, de multa. Em Petrolina, Petrolina é uma cidade, creio que talvez seja a única cidade do nosso estado a ter um conjunto de leis voltadas para o trânsito, onde já foram aplicadas há mais de 15 anos e elas realmente agora, nestas novas gerações, elas surtem efeito. Se você em Petrolina estiver num carro e vir um pedestre tentando atravessar a rua pela faixa, todos os outros veículos vão parar. Mas hoje já é um gesto natural, porque já se impunha a lei há mais de 15 anos e hoje passa a ser uma questão de cidadania, de respeito ao próximo, ao cidadão, enfim. E quando se fala em vários modais hoje, na região metropolitana sobretudo, de ciclismo, de metrô, modais integrados, eu acho que antes de discutirmos qual o modelo mais adequado para as grandes cidades, para as nossas cidades, eu acho que o mais importante também seria debater, não somente discutir, mas debater o respeito a todos os usuários de todos os modais, seja ciclista, pedestre, seja usuário de ônibus, metrô, enfim. Acho que o Maio Amarelo vem como vetor dessa importante discussão. Então, o ciclista também ele é muito desrespeitado, né, no nosso trânsito. Nossa, muito, muito desrespeitado. Eu tenho percebido, assim, em todas as esferas sociais, que está havendo um problema que é o desrespeito com a vida humana. Isso é com o ciclista, isso é com aquele vendedor que está trabalhando, com o cobrador, com o passageiro. E o Maio Amarelo é uma campanha que vem para conscientizar e vem para
fazer com que as pessoas percebam que o mais importante, antes de chegar atrasado no trabalho, antes de ostentar um carro, uma posse, o mais importante de tudo é a vida humana, entendeu? Quando eu estava vindo agora para o estúdio, eu percebi 2 carros totalmente amassados e destruídos e capotados em praças públicas, e eu disse, poxa, isso deve ser alguma campanha de conscientização. Nem sabia que já era a campanha do Maio Amarelo. E eu pensei, poxa, a gente precisa passar pela tragédia para se tocar, entendeu? Então, na verdade, o problema vem de antes da nossa cultura. Petrolina é um bom exemplo de cidadania, João Pessoa é outro bom exemplo de cidadania, mas são casos à parte. Infelizmente, a cultura ainda é do jeitinho brasileiro, do se você faz a coisa certa, nós vamos lhe zombar. E, na verdade, a cultura ela tem que preservar pela vida humana, a cultura tem que preservar a cultura como um todo, de todas as pessoas tem que preservar pelo fazer a coisa correta, entendeu? E o Maio Amarelo vem para lembrar isso, é muito importante. Olha, no próximo bloco, cordel, repente e poesia. Tudo junto em um só evento que valoriza a cultura e a arte nordestina. Nós voltamos já.